Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 4 de abril de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E sua fama se espalhou por todos os cantos do país. Lucas 4:37. Meta do mês: desenvolver a responsabilidade. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fá-lo por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pergunta 470 da obra O Livro dos Espíritos. Meta do dia: avaliar com responsabilidade os defeitos ou consequências de suas atitudes perante o próximo. Sugestão para a prece: prece rogando a Deus o estímulo à reforma íntima. Amado Mestre Jesus, nós nos colocamos nesse instante sob o teu amparo, sob o amparo dos irmãos guardiães que, com tanto zelo, com tanto carinho, cuida de cada um de nós. Que possamos, no dia de hoje, Jesus, estimular-nos ainda mais para fazer a reforma íntima, para modificar nossos padrões vibratórios, para estar sintonizados contigo. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quinta-feira, é dia de reunião administrativa em nossa casa espírita, a partir das 7:30 da noite. A nossa reunião, ela é realizada pela plataforma Zoom. Durante o dia, estaremos compartilhando o link da nossa reunião. Meus amigos, é muito importante a gente participar dessas decisões, das organizações da casa espírita, como parte da nossa vida. Não é uma instituição que a gente chega no sábado ou em qualquer outro dia, vamos fazer assim. Não, as coisas são participadas, tem os componentes, né, da diretoria, tem os membros. Então, todas as atividades da casa espírita, as decisões são tomadas nessa reunião, para que todos nós possamos fazer parte dessa estrutura e não como um anexo da casa espírita. Então, é muito importante esse compromisso de cada um de nós para essas tarefas, né? Quando a gente não participa das questões da casa, a gente fica meio de lado, não participa, acha que as pessoas não falam o que está acontecendo e assim por diante. Então, é importante a gente participar, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e ouve, se alegra profundamente por causa da voz do noivo. Portanto, esta alegria se completou em mim. É necessário ele crescer e eu diminuir. O Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 29 e 30. Pergunta 309 do livro O Consolador. Pergunta: em que sentido devemos interpretar as sentenças de João Batista? A quem pertence a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que com ele está e ouve, muito se regozija por ouvir a voz do esposo, pois este gozo eu agora experimento. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Respostas. O esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo, o mesmo Cordeiro de Deus que arranca
as almas humanas dos caminhos escusos da impenitência. O amigo do esposo é o seu precursor, cuja expressão humana deveria desaparecer, a fim de que Jesus resplandeça, a fim de que Jesus resplandecesse para o mundo inteiro, no seu evangelho de verdade e vida. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra O Consolador, da editora FEB, pergunta 309. Meus amigos, a resposta é bastante simples, curta, mas profunda. Jesus é esse esposo da humanidade, como diz o Emmanuel. Jesus veio trazer para cada um de nós, ou melhor dizendo, relembrar a cada um de nós as leis divinas e como vivê-las. Então, se Jesus é, como diz João Batista, o esposo, então que fica feliz porque o esposo encontra-se presente, porque Jesus já está no meio da humanidade terrena. E quando a gente estuda outras obras, o livro A Gênese, A Caminho da Luz, Universo e Vida, quando a gente estuda essas obras, nós vamos percebendo que era o sonho da humanidade terrena receber Jesus. Por quê? Quando Jesus envia para a Terra os degredados do sistema Sírios e de sistema Capela, o que ele avisa a esses irmãos? Ó, vocês são muito inteligentes, vocês são sábios, então vocês vão para lá para auxiliar a população da Terra, que ainda é muito ignorante. Então vocês vão para lá e que no momento mais oportuno eu também irei. Então quando a gente vê vindo, até quando a gente fez o culto do Evangelho no lar, o meu, né, no dia que eu faço, hoje, quinta-feira, eu já mudei o dia, né? Antes era toda terça, agora eu mudei para quinta-feira. Então, a gente estudou no início do Evangelho segundo o Espiritismo, ali na introdução, que os espíritos que vieram, por exemplo, Aristóteles, Sócrates, Platão, Buda, Moisés, Abraão, os profetas hebreus, os emissários que vieram na China, que vieram na Índia, são todos emissários do Cristo. Então, Jesus não ficou egoisticamente com o povo, ele foi enviando seus missionários, seus mensageiros. E esses irmãos, quando aqui chegavam e faziam avanços grandiosos, a população achava que era já Jesus, né? E com o passar do tempo, como os profetas hebreus, eles foram mais alinhando a sua conduta e seus pensamentos com Jesus, o que mais se afiniza e que traz mais informações profundas sobre Jesus é o profeta Isaías, que descreve claramente como será a sua materialização na Terra, como, em que cidade que vai acontecer, quais são os sinais que vão acontecer na localidade. Então, é um que mais se aproxima. Nesse contexto, um dos últimos emissários de Jesus, antes que Jesus fosse materializado aqui, foi João Batista. Então, ele já sabia que ele seria aquele que viria antes do Cristo. O próprio profeta Malaquias avisa lá no livro, no capítulo, a partir do capítulo 3º, que Deus vai enviar o profeta Elias novamente, e o profeta Elias vem na pessoa de João Batista, confirmada pelo anjo Gabriel, quando visita Zacarias, lá no templo, no primeiro capítulo do livro de Lucas. Então, ali ele já mostra para nós que João é o último profeta que vem para apresentar Jesus. Por isso que João, ele diz
que é preciso que ele cresça e que eu diminua. Então, as honras, as glórias não é para o João, é para Jesus. E depois, mais tarde, Jesus faz um grande elogio a João, dizendo que dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Porém, no reino de Deus ainda é o menor. Então, veja a grandeza que é esse nosso irmão, o João Batista, para receber esse grande elogio de Jesus. Então, Jesus começa a resplandecer para o mundo com a apresentação que o João Batista diz. O João Batista, ele diz para os seus discípulos que seguiam a João, né? Eis o Cordeiro de Deus, apresentando Jesus. Então, é aqui, olha, esse é o Cordeiro, é esse que vocês têm que seguir. E claro que mais tarde, João Batista vai enviar alguns emissários para Jesus, para perguntar se Jesus realmente é o Messias. O que Jesus diz para os discípulos? Vão dizer a João que os cegos estão vendo, que os surdos estão ouvindo, que os coxos estão sendo reorganizada a sua saúde, que o reino de Deus está sendo anunciado para todos. Então, foi essa a resposta que Jesus deu. Então, essa é a senha do cristão. A nossa senha é o quê? Ajudar os nossos irmãos de caminhada, sejam do grupo religioso a que fazemos parte, mas seja de qualquer outro grupo religioso, até de nenhum grupo religioso. Que a gente consiga dar as mãos com esses irmãos e levar Jesus. E como que eu apresento Jesus? Fazendo o que Jesus pediu que fizesse. Amando, perdoando, confraternizando-se, respeitando-se, sendo fraterno, sendo benevolente. Então é isso que nós temos que trabalhar todos os dias. Por isso que na agenda de hoje é pedindo estímulo à agenda da reforma íntima. Então que a gente possa de fato fazer a reforma íntima dentro de nós. Não é condenando A, ou B ou C. Não cabe nenhum de nós. Nós não fomos eleitos, como disse o próprio Cristo, ninguém me constituiu juiz desta causa. Então, que cada um de nós possa, de fato, dentro da sua parte, dentro do seu compromisso, viver o Evangelho de Jesus. Você que é um atendente, tá limpando o chão de um estabelecimento, você que está ali colocando as compras na sacolinha ou numa caixa, faça aquilo com dedicação. Você que está na gerência, na coordenação de grupos, que tenha nesses irmãos não como um funcionário, mas como irmãos. Tratá-los com respeito, tratá-los como a gente gostaria que fosse tratado. O dono pagar de fato o salário que é justo e não ficar protelando, vendo as dificuldades e mesmo assim fica protelando porque não quer tirar o dinheiro antes lá da aplicação, porque vai perder. Então, são várias questões que nós temos que trabalhar. O funcionário não ficar, como se diz aqui na gíria, morgando, olhando para onde, conversando, perdendo tempo, deixando o serviço ali e ficar enrolando no serviço, porque vai ganhar, já está com seu salário ganho. Então, são compromissos que cada um de nós tem que fazer para melhorar. Eu não serei salvo participando de uma igreja. Eu serei salvo vivendo o Evangelho de Jesus, fazendo o que Jesus pediu que fizéssemos. Porque o prêmio, a morte do Cristo na cruz, o sangue dele derramado na cruz, já nos salvou? Sim. Mas para a gente chegar à salvação, nós temos um caminho grande para chegar lá. Imagine a salvação como uma corrida. Aqui na nossa região, né, a corrida de reis no Mato Grosso, né, a corrida de reis, que acontece no início do ano, ou a grande corrida de São Silvestre, que acontece no final do ano no Brasil. Então imagine que a nossa salvação é uma corrida. Quem saiu?
no meio da multidão e chegou em primeiro lugar, foi aquele que viveu o evangelho de Jesus na sua profundidade, né? Cresceu em linha reta. Aquele que vai ser o último que vai chegar, ele veio com suas dificuldades, trabalhando no seu íntimo, reorganizando a sua reforma íntima, mas ele vai chegar. E quando ele chegar, ele vai ser digno de receber a sua medalha. Ele vai ser digno, porque o mesmo valor que foi prometido para quem chegou em primeiro lugar, também está prometido para quem chegar por último. Não disse Jesus, os últimos serão os primeiros? Então, essa é a dinâmica da vida. A gente adquire salvação quando a gente se tornar puro. Enquanto a gente não se tornar puro, nós vamos viver, morrer o nosso corpo físico, vamos voltar, reencarnar na Terra, viver mais um tempo, vamos renascer de novo, até nos tornarmos perfeitos, ou seja, quando não precisarmos mais reencarnar. Então, essa é a dinâmica da vida. Então, continuemos nessa tarefa da nossa evangelização íntima. Vamos fazer prece? Graças a Deus, bondoso Jesus, que o seu amor nos envolva a cada dia, fortalecendo em nós a fé, fortalecendo a esperança, o amor, a caridade. Que a partir de hoje, Jesus, a sua luz possa florescer em nós. Nossos corpos físicos possam receber a reorganização celular, os fluxos do sangue correndo pelo nosso organismo, irrigando cada uma das células, os nossos pulmões, desobstruindo os alvéolos, desobstruindo os neurônios, tirando aquelas capas que adentraram os nossos neurônios, dificultando as sinapses pelas nossas invigilâncias. Que possamos também receber, Jesus, o melhoramento do nosso corpo espiritual, sendo pessoas boas. Fica conosco, graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.